mas é tudo no tempo do Senhor. Agradeço a oportunidade que a mim foi concedida e passo para o pastor. Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oh, glória. Quem está alegre com Jesus, não glória? Glória! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém? Amados, nós estamos vendo Cristologia. Amém? E dentro de Cristologia nós estamos vendo a deidade de Cristo. Ou seja, Ele é Deus. Estamos vendo que Jesus Cristo é Deus. Amém? E começamos a ver alguns aspectos que demonstram, amém, de que Ele é quem Ele dizia ser. Que Ele é o Filho de Deus, Deus. E nós vimos que Ele tinha consciência de si mesmo, de quem Ele era, mesmo antes de nascer de Maria, mesmo antes da criação do mundo. Nós vimos passagens bíblicas onde Jesus revela o seu conhecimento da sua pessoa, que estava na glória com o Pai, amém? E com quem fez o universo, estava lá com o Pai fazendo, criando todas as coisas. E nós vimos que Ele tinha consciência de si mesmo. Vimos que aos 12 anos de idade, Jesus, Ele fica no templo. Seus pais têm Ele como que se perdeu na viagem, volta para Jerusalém. Depois de 3 dias, encontra Ele no templo. E Ele diz: vocês deviam saber que eu devia estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai. Então Ele tinha consciência acerca de quem Ele era, acerca do Pai, como nenhum outro homem pode ter. Amém? Porque nós vimos também que a nossa vida, ela se iniciou na concepção, no ventre de nossa mãe, na concepção, na fecundação do óvulo com o espermatozoide, ou o espermatozoide com o óvulo, dando origem à nossa vida lá no ventre de nossa mãe. Ali, eu e você, no ventre da nossa mãe, começamos a existir. Ali deu-se início à nossa existência, o milagre de nossa vida. Amém? É uma especulação que a Bíblia em ponto nenhum afirma de que nós já existiríamos, né, antes dessa terra, em algum lugar com Deus. Não. Quando a Bíblia diz que nos conhecia desde o ventre, ou antes do ventre, ou quando nem nós ainda existíamos, isso diz respeito à faculdade de que Deus é eterno. Ele conhece tudo. Amém? As coisas que não são, que ainda não são, por exemplo, e virão a ser, Ele já conhece. Amém? Porque Ele é o Deus eterno que transcende o tempo. Mas nós não, nós temos começo. Nós temos começo, nós somos criatura de Deus. Mas Deus, Ele não tem começo. Ele é eterno. Amém? E estamos vendo então, através de Jesus, Cristologia, a deidade de Cristo. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós vamos ver que no Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai, corroborando e confirmando o seu conhecimento íntimo de si mesmo. Amém? Eu peço que os irmãos lembrem, amém? É uma bênção. Nós agradecemos, agradeço ao jovem rapaz, né, pelo desejo de servir, mas eu quero aproveitar esse momento que toda vez eu esqueço. Eu quero aproveitar esse momento que o servir água precisa ser antes da palavra, para na hora da palavra não tirar a atenção dos irmãos, né, no servir das águas. Amém, irmãos? Então, a mesma coisa, se tiver de ir no banheiro,
vá antes, um exemplo, né, no culto, e vigiar para que na hora da palavra todos estejam prontos, atentos para examinar as escrituras, tá bom? Então é só porque toda vez eu esqueço de falar, e aí nós temos que, uma hora tem que falar, porque eu esqueço sempre, amém? Então estou lembrando agora. Irmãos, nós vamos ver que no Rio Jordão Jesus ouviu a voz do Pai, corroborando e confirmando o seu conhecimento íntimo. Amém? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de número 17. Mateus 3, verso 17. E pode permanecer com suas Bíblias abertas. Alguém que tenha achado pode ler em voz. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Glória. Então nós vamos ver, este é o meu filho amado. Não é assim, este é um filho meu. Não, este é o meu filho amado. Este é meu filho amado. No sentido único. Amém? Jesus, nós vimos já também, é o unigênito do Pai. Amém? No deserto, Jesus, com êxito, resistiu com êxito a tentativa de Satanás de fazê-lo duvidar da sua filiação. Né? Satanás disse: tu não és o filho de Deus? Como quem diz, mostra aí, prova aí, faz essas pedras virarem pães. Amém? E nós já vimos aqui, eu sempre repito, sempre que posso, que quem é, não precisa provar nada que é, não. Quem é, irmãos. Amém? Irmãos, quem é, é. Não se preocupe em tentar provar para alguém quem você é, ou a autoridade que você tem. Amém? Não se preocupe com isso. Os homens aqui se preocupam com essas coisas. Com títulos, amém? Com credenciais, amém? Com cargos. Mas eu quero lhe dizer que você é filha e filho de Deus. Jesus te chamou e te deu autoridade. Aleluia. Ele te chamou, aleluia, para testemunhar dele e te deu autoridade para vencer de serpentes e escorpiões. Para pisar em serpentes e escorpiões e vencerdes todo o mal. Amém? Aleluia. Você tem autoridade como filho de Deus, amém, de exercer aqui o testemunho vivo de Cristo e com autoridade repreender o mal. Glória a Jesus. Não, você não precisa se justificar nem provar nada para ninguém. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no deserto Jesus resistiu com êxito a tentativa de Satanás de fazê-lo duvidar de sua filiação. Se tu és o filho de Deus, amém? Lembra? Eu citei aqui, faz com que essas pedras virem pães. Mateus capítulo 4, versículo 3. Mais tarde em seu ministério, louvou a Pedro pelo testemunho divinamente inspirado concernente à sua deidade e ao seu caráter messiânico. Nós já lemos aqui, eu vou repetir brevemente, Mateus capítulo 16, está lá a declaração de Pedro, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E que eu sou, né? Quem diz os homens que eu sou? E Pedro, então, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, do verso 15 ao 17, está essa história. Onde Pedro ele vai responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Amém? Então,
Jesus ele vai confirmar, vai testificar que Pedro fala inspirado por Deus num conhecimento espiritual que Deus deu a Pedro acerca de quem Jesus era. Amém? O Cristo, o Filho de Deus. E nós até brincamos com uma expressão popular que diz filho de peixe, peixinho é. Amém? E Jesus, ele é o Filho de Deus e, portanto, ele é Deus. E já vimos também que não significa isso que há dois deuses. Amém? Que a unidade de Deus ela é uma unidade composta. O Pai e o Filho são um só. Em referência ao Filho, ao Pai, isso é uma unidade composta, amém? E original. Nós somos chamados como cristãos a nos unir a Cristo e a sermos também um nele e no Pai. Mas não temos nós a mesma posição de Jesus. Jesus, amém, é o unigênito, o primogênito de toda a criação, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores das nossas vidas. Amém? Nós somos adotados por Deus através de Jesus Cristo. Glória. Quando diante do concílio judaico, Jesus poderia ter escapado à morte, negando sua filiação ímpar e simplesmente afirmando que ele era um dos filhos de Deus, no mesmo sentido em que o são todos os homens, porém sendo-lhe exigido juramento pelo sumo sacerdote, ele declarou sua consciência de divindade, apesar de saber que isso significaria a sentença da morte. Abra aí Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, verso 63. Glória. Mateus 26, quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler do 62. E levantando o seu sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus. Amém? Então ele, quando foi imposto um juramento a ele, vos conjuro-vos, em nome do Deus vivo, que nos declare. E aí ele não vai negar. Ele não nega. Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? E essa pergunta não foi uma pergunta de que você é filho de Deus como eu também sou, como todos os homens é? Não. Era pertinente à irritação dos judeus, a irritação dos fariseus, é que ele se declarava o Filho de Deus. Amém, irmãos? Glória. E nota que o conhecimento judaico demonstra saber que o Pai tem, sim, um filho. E a questão é se Jesus, aquele que estava ali diante de Deus, seria este filho. Mas nota que fica aqui implícito no texto que há o conhecimento da parte deles. A dúvida era de que este seria Jesus.
que estava diante dele. Amém? E Jesus não nega a sua deidade. Jesus não nega em nenhum momento quem ele é. Amém? E por conta disso, na incredulidade, os judeus vão chamar de Jesus de blasfemo, né? De quem está blasfemando. Que aqui, declarar isso seria um pecado digno de morte para os judeus. Eles não podiam suportar tamanha blasfema que assim eles consideravam ser. Amém, irmãos? Nós vamos ver agora que Jesus, ele reivindica a sua autoridade e a sua filiação. Ele reivindica, ele chama isso para si, ele chama para ele a responsabilidade. E nós vamos ver alguns pontos interessantes acerca da reivindicação que Cristo faz. Amém? Acerca de quem ele é. Ele se colocou lado a lado com a atividade divina. Amém? Veja aí, João, Evangelho, capítulo 16, versículo 28. João, capítulo 16, o versículo de número 28. Quem achou pode ler. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Veja que ele declara a sua origem, quem ele é, de onde ele veio. Ele disse, vim do Pai. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Amém? Lembra João 14, quando ele diz, João 14, ele diz, não turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver sejais vós também. Glória a Deus. Então ele se coloca lado a lado com a atividade divina. Meu Pai, veja só, meu Pai, ele declarou em certo lugar, trabalha até agora e eu trabalho também. Saí do Pai, glória. Ele diz, o Pai me enviou. Então ele tinha consciência que ele foi enviado. Amém? O Pai me enviou. João 20, 21. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divino. Mateus 11, 27. Abra a Bíblia. Mateus 11, 27. E outro abre João 17, 25. Mateus 11, 27. E outro abre em João 17, 25. 11, 27. Quem achou pode ler. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divino. Eu vou ler. 27, Mateus 11, 27, perdão. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Então ele revela um conhecimento íntimo de Deus que ninguém tem. Ele disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, senão eu. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Veja só. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus disse que, ele disse, eu sou o caminho, outro lugar, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Não é? Ele é o caminho. Quer chegar a Deus, quer conhecer Deus, isso só é possível através de Jesus Cristo.
Amém? Glória a Jesus. E por outro lado, tem uma situação que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, se o Pai não o conduzir. E agora? Amém? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas é vontade do Pai que todos conheçam o Filho? É vontade do Pai que todos sejam salvos pelo Filho? Amém? Mas como eu disse, tem quem não queira, tem quem rejeite o Filho, tem quem não quer saber. Não é verdade? Glória. João 17, 25, alguém achou? Pode ler. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Isso aí. Olha aí. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas ele conhecia Jesus. Ele conhecia o Pai, como ninguém mais pode conhecer, porque ele veio do Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele estava na glória com o Pai. E isso também revela a sua deidade. Amém? A sua deidade. Ele reivindicava uma comunhão e um conhecimento divinos. Ele assumiu prerrogativas divinas. Por exemplo, nós já vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E lembra que eu disse que ele era 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus, porque a sua essência é divina, ele é Deus, amém? Só que Deus se fez homem e habitou entre nós. Então ele era 100% humano, no que diz respeito à sua humanidade, mas também nunca deixou de ser Deus, no que diz respeito à sua divindade. Amém? Então veja que ele então assumiu prerrogativas divinas, como por exemplo, onipresença. Onipresença. Nós sabemos que Deus é onipresente. Amém? E o que é ser onipresente? Lembra? Onipotente, 3 palavrinhas que estão citadas na Bíblia, na igreja, no meio cristão. É onipotência, onisciência e onipresença. Vocês sabem que onipotência significa que ele é o todo-poderoso. Todo poder pertence a ele. Ele pode tudo, ele é o todo-poderoso, ele é onipotente. Nada lhe é impossível realizar ou fazer. Amém? Onisciência diz respeito ao seu conhecimento de tudo. Ele conhece tudo, até o amanhã. Amém? Tudo ele conhece, inclusive o teu pensamento, o teu sentimento. Ele conhece tudo. Nada escapa ao seu conhecimento. Então ele é onisciente. E onipresente é o atributo que pertence a ele de encher o céu e a terra e de estar em todo o lugar, amém? Do universo, ou mesmo fora dele, amém? Ele está em todo lugar. Então não tem como, não tem lugar que Deus não possa estar, ou não possa chegar. Ele enche o céu e a terra. Isso é onipresença. Ele está aqui e ele está lá. Ele está em todos os cultos. Ele está em todas as igrejas. Ele está em todos os lugares onde 2 ou 3 se reúnem em nome dele. Amém? Ele está em tudo e em todos os lugares. Ele não é tudo. Né? Há uma confusão de algumas filosofias, como o panteísmo, por exemplo, em que Deus é a natureza.
A natureza é Deus. E daí, aí o negócio vai piorando, né? O trovão é Deus, o raio é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, a árvore é Deus. Não, Deus ele está em todos os lugares, tudo foi feito por ele, mas ele não é as coisas por ele criado. Ele não é o sol, ele não é a lua, ele é o criador do sol e da lua. Ele não é o raio, ele não é o trovão, mas ele é o criador do trovão e do raio. Amém? Glória. Ele assumiu prerrogativas divinas. Quem? Jesus. Onipresença. Mateus 18, 20. Alguém lê? Bíblia na mão, viu hoje? Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde estiverem, tem muitas igrejas fazendo culto agora nesse momento. Tem muita gente, será que de repente nesse momento orando na sua casa, ou louvando ou adorando a Deus, sim ou não? E Jesus está dizendo, eu estarei lá. E ele pode, porque ele assume aí a sua divindade. Ele é onipresente. Como o Pai é onipresente, o Filho também é onipresente. Por quê? Porque eles são um só Deus. Eles são Deus. Amém? Olha aí. Só quem perdoa pecado é Deus. Amém? E os judeus, inclusive, se enfureceram com Jesus quando Jesus perdoava e declarava às pessoas perdoados os pecados delas. E diziam, blasfema, você não pode fazer isso, só Deus pode. E ele podia. Por quê? Porque ele é Deus. Vamos ver aí Mateus 2, 5 a 10. Mateus capítulo 2, do verso 5 ao 10. Então, irmãos, você pode perdoar aos outros a ofensa deles a vocês, sim ou não? Sim. Jesus nos ordena e nos ensina a perdoarmos uns aos outros. Então ele ordena perdoar aquele que nos tem ofendido. Amém? Amém. Porém, Jesus, ele perdoava o pecado das pessoas, não necessariamente cometido contra ele. Amém? Mas os pecados cometidos contra Deus, ele perdoava. Eu não posso perdoar aquilo que você faz contra Deus. Só quem pode perdoar isso é o próprio Deus. Eu posso perdoar você pelo que você fizer contra mim. Eu posso te perdoar. Mas eu não posso perdoar você o que você faz contra Deus. Esse aí é Deus que pode perdoar e é Deus que perdoa. Sim ou não? Mas Jesus, ele perdoava. Amém? Jesus perdoava os pecados cometidos contra Deus. Mateus 2, do 5 ao 10. Vou ler. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se grandemente e com intenso júbilo. Amém? Amém. A referência aqui do estudo deve estar trocada, né? Porque não referiu a questão do perdão.
Amém? Vamos ver João 6, 39. Evangelho de João 6, 39. Assim diz a palavra do Senhor. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Ele está declarando aqui que é ele quem vai operar a ressurreição dos mortos. Amém? Mas não é Deus? Mas não é Deus que fará isso? Ele está dizendo, eu ressuscitarei os meus no último dia. Então, ele assume prerrogativas divinas, onipresença, perdoar pecados, poder de ressuscitar os mortos, proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem. Amém? Ele vem julgar a terra. Ele vem julgar a terra. Mas não é Deus que vai julgar. Ele julgará a terra. Amém? Amém. Jesus. Vamos ver. Estamos em João. Vamos ver João 5:22. 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Olha aí. Interessante, né? O Filho, todos nós, olha irmãos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E essa frase vem de quê? Onde Ele é o juiz. Amém? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, onde Ele é o juiz. Falando da salvação, João, o apóstolo, ele fala da necessidade de termos Jesus como nosso advogado, falando da nossa salvação. Amém? Então, quem não aceitar hoje Jesus como seu advogado, aquele capaz de te justificar, amém? Perante Deus, perante o Pai, perante os pecados, amém? Vai encarar Jesus na posição de juiz e não mais de advogado. Amém? Então ele vem fazer o juízo de Deus sobre toda a terra. Haverá o juízo de Deus sobre toda a terra. E lembrando aí, nós estamos falando do que? Da deidade de Cristo. Que Jesus é Deus. Amém? Ele exigia uma rendição, olha que interessante, e uma lealdade que somente Deus, por direito, podia reivindicar. Então veja só, irmãos, Jesus, ele é o Senhor. A salvação diz respeito a reconhecer e confessar Jesus como Senhor. Sendo Ele o Senhor, Ele exige, e aí é a exigência dele, nós vamos ver aqui, Ele exige uma lealdade que somente Deus por direito podia reivindicar. Insistia em uma absoluta rendição da parte dos seus seguidores a Ele. Eles deviam estar prontos a cortar os laços mais íntimos e mais queridos, porque qualquer que amasse mais o pai ou a mãe do que a ele, não era digno dele. Olha que exigência.
Amém, irmãos? Irmãos, o povo de Deus, em geral, ele tem sido muito acomodado no que diz respeito a obedecer e a servir a Jesus. Sabia disso? O povo de Deus, registre-se aí, tem sido muito negligente, muito acomodado no que diz respeito à obediência e ao serviço a Cristo, e a servir a Jesus. Amém? Porque ao homem, ao nosso patrão, eu não posso chegar atrasado no meu serviço. Né, irmãos? Eu não posso faltar ao serviço. É assim ou não é? Mas para Jesus, nós temos sido negligentes. Nós temos relaxado no serviço a Cristo. E nós vamos ver que Jesus, ele faz exigências muito fortes em relação a nós com ele. Aquele que amar seu pai e sua mãe, veja, entrou numa intimidade aí muito forte. Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Olha só. Então, são exigências profundas. E a palavra dele ensina que devemos honrar pai e mãe. Sim ou não? Sim. Com isso eu entendo que se devemos honrar pai e mãe, ele está dizendo, e muito mais a mim. Interessante, né? E muito mais a mim. Entender isso a princípio é difícil para muita gente. Mas é porque ele é o Senhor, o Criador, o autor de tudo. Foi ele quem te deu o teu pai. Foi ele quem te deu a tua mãe. Foi ele quem te deu o teu filho, a tua filha. Ei, tudo é dele e para ele. Glória a Deus, Jesus. E nós precisamos reconhecer ele em tudo. Amém? Então ele também chama algumas exigências. Aqui, vou aproveitar que estou com a Bíblia aberta. Eu vou ler aqui rapidamente Mateus 10, 37. Mateus 10, 37, que diz assim: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha aí. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem quiser achar a sua vida aqui, ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achará. Glória. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele se coloca aqui em primeiro lugar como o mais importante e é. Amém? Nós precisamos de pai e mãe. Quem não tem, sente muita falta, não é? Mas mais do que pai e mãe, nós precisamos de Deus. Alguém no dia que Deus guardar vai viver sem pai. Alguém no dia que Deus guardar vai viver sem mãe. Sim ou não? Sim. Se viverá sem pai e sem mãe. Mas sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos nada. Nós não podemos nada, nós não realizamos nada. É muito bom ter pai e mãe. Principalmente quando criança, né? Pai e mãe cuida de tudo, né?
Glória. A gente sabe que na hora do almoço tá lá o comer, né? Como o pai e mãe se virou, a gente não passa no pensamento da criança. Porque a gente sabe quando a criança pedir, papai, tô com fome, mamãe, tô com fome, né? O bebê que não sabe falar chora. Não é? Chora esperando que sua mãe, né, dê o leite. Glória. Então é bom ter pai e mãe, mas Deus é aquele que supre tudo. É aquele que supre tudo. E mesmo quando pai e mãe faltar, eita, meu Deus, é muito forte, Deus não faltará. Glória a Deus, aleluia. Quando pai e mãe faltar, Deus não faltará. Ele não precisava nem pedir reconhecimento. Ele não precisava nem exigir de nós nada. Porque nós é que precisamos reconhecer. Né, irmãos? Nós que precisamos dar a Ele a honra devida. Nós que precisamos dar a Ele a glória devida a Ele, porque é dele toda a honra, toda a glória. Todo o direito. Ele é digno do trono, da majestade, do domínio, do poder. Ele é digno. Amém? E Ele é digno que o servamos. Ele é digno de receber de nós o melhor. Ele é digno que o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas. Ele é digno que o servamos com alegria. Ele é digno. Aleluia. Obedecer e servir a Ele deve ser motivo de alegria. Deve ser motivo de grande prazer. Aleluia, glória. Mas isso só é possível quando nós o reconhecemos. Quando nós o reconhecemos e colocamos Ele no lugar que Ele merece em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Não é verdade? Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui Ele colocando essas situações. Não é? Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perder-la-á, mas quem perder por amor de mim, achará. Quem não tomar a sua cruz, né? Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Glória. Em outra passagem ele põe a prova, né? Aqueles que queriam seguir. Vem e me segue. Né? Diz, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. E ele vai ser forte. Ele vai dizer, deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Vem e me segue. Forte isso, não é, irmão? Muito forte. Deixa eu me despedir dos de casa. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Então vamos ver que ele exige desprendimento. Total desprendimento para ir após ele, para servi-lo, para estar pronto para fazer a sua vontade. É preciso total desprendimento das coisas. É preciso priorizar a Ele. Amém? Então, Ele faz exigências não humanas, mas divinas. Ele é Deus. Amém, irmãos? Ele é Deus. Essas veementes reivindicações foram feitas por um que viveu como o mais humilde dos homens. Esse que reivindica essas coisas, viveu como os mais humildes dos homens. Foram declaradas de modo simples e natural. Por exemplo, Paulo, com igual simplicidade, diria, sou homem e judeu.
Mas ele dizia ser o Filho do Deus vivo. Para chegar-se à conclusão, preste atenção agora nesse raciocínio, olha só. Para chegar-se à conclusão de que Cristo era divino, é necessário admitir somente duas coisas. Veja que interessante. Primeira, que Jesus não era um homem mau. Aí você pode dizer, tem muita gente que não é mau, né? Entre aspas. Presta atenção. Segundo, que ele não era demente. Jesus não era uma pessoa má, nem era uma pessoa demente ou louca. Amém? Amém. Presta atenção. Se ele dissesse que era divino, sabendo que não o era, então ele não poderia ser bom. Pega aí. Se Jesus dissesse que era divino, sem ser, ele não poderia ser um homem bom. Concordam ou não concordam? Amém ou não amém? Amém. Veja só. Se ele falsamente se imaginasse Deus, uma loucura, né? Um distúrbio mental. Se ele falsamente se imaginasse Deus, então não poderia ser sábio. Amém? Nem pretender supostamente ser, ele não poderia ser sábio. Porém, nenhuma pessoa sensata sonharia em negar o caráter perfeito de Jesus ou sua superior sabedoria. Amém? Ele era íntegro, reto, ele tinha caráter. Ele não era uma pessoa falsa, mentirosa, má. Pelo contrário, ele era bom, benigno, correto, certo, verdadeiro. Glória. Em consequência, é inevitável concluir que ele era o que ele próprio disse ser, o Filho de Deus em sentido único. Ele não precisava mentir, ele não era mau, ele não era falso, ele não era ruim, ele não era perverso, ele não precisava mentir. Ele também não era louco, não era lunático, ele era sensato, sábio, não é? Que demonstrava conhecimento das coisas, de tudo. Então a conclusão é que esse homem, ele só podia ser quem ele dizia que era. Amém? Embora nunca buscou provar, como lembra que eu disse que quem é não precisa provar nada para ninguém. Então Jesus, ele não vem aqui tentar provar Deus para a gente, nem provar quem ele era. Entenda isso, viu, irmãos? A missão de Jesus aqui não era tentar provar que Deus existe ou provar que ele nunca tentou provar que ele é Deus. Não, pastor, o que ele fazia não era para mostrar que é Deus ou para mostrar que pode. A intenção nunca foi essa. Amém? Ele é amor, o que ele fazia por amor, porque a ele pertence o poder, ele podia fazer, ele se compadecia das pessoas, usava de compaixão, amém? E operava os milagres. Mas, com isso, ele buscava também despertar fé, para que as pessoas pudessem crer em Deus. E crendo em Deus, pudessem crer no Filho. E crendo no Filho, pudessem ser salvas. A missão dele era salvar. Ele veio salvar o homem da morte, do pecado e do juízo. Essa é a missão dele. Ele está ali envolvido com a sua missão de nos salvar. Amém? Mas não de querer provar a existência de Deus ou não de querer provar que ele é Deus. Em nenhum momento esse é o objetivo dele. O objetivo dele é ser o nosso Salvador. Amém?
porque nós estávamos destinados à morte. Ele veio nos salvar. Glória a Jesus. Assim como a Bíblia também, ela não foi escrita para provar Deus. A Bíblia, a pretensão da Bíblia aqui, a Bíblia não tem a pretensão de provar a existência de Deus. Amém? Mas a Bíblia é a palavra de Deus e é impossível que Deus minta. Amém? Amém. Nós vamos ver, terceiro tópico, acerca da deidade de Cristo, é examinar a sua autoridade. A autoridade de Cristo revela que Ele é Deus. Amém? Nos ensinos de Cristo, nota-se a completa ausência de expressões como esta. Olha só, Jesus ele não ensinava, não pregava o evangelho do reino, não dava testemunho do Pai, não dizia para nós o que do Pai ele mesmo ouviu e aprendeu. Amém? E você não vai ver da boca de Jesus, em nenhum momento, algumas expressões como a minha opinião. Jesus ele não dava opinião de nada. Ele sabia as coisas. É isso ou não é isso? É assim ou não é assim? Ele não dava opinião de nada. Você não ia ver ele dizer, pode ser. Quem sabe, tenta lá. Pode ser. Minha opinião. Eu acho. Você não vai ver Jesus dizer, eu acho. Ele não acha nada. Ele tem certeza de tudo, ele sabe tudo. Então você não vai ver nos seus ensinamentos, nas suas mensagens, nas suas pregações, nas suas palavras, expressões como essa. Lembra que diziam, ele fala como quem tem autoridade. Ninguém nunca falou como ele. Era o que se falava dele. Não é? Glória. Glória a Deus. Ele não dizia, podemos supor, talvez. Está fora do vocabulário de Jesus. Talvez, quem sabe, está fora do vocabulário dele. Ele falava com autoridade, com conhecimento. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O doutor Henry Van Dyke assinala que no Sermão da Montanha, por exemplo, temos a preponderante visão de um hebreu crente colocando-se a si mesmo acima da autoridade de sua própria fé. Um humilde mestre afirmando a autoridade suprema sobre toda a conduta humana. Um reformador moral pondo de lado todos os demais fundamentos, dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja a autoridade dele, que ele chama para ele mesmo. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. As minhas palavras. Aquele que faz o que eu mando. Aquele que me obedece. Aquele que pratica os meus mandamentos. Então, a autoridade dele. Mas tu não é o filho do carpinteiro? Tu não é filho de José e Maria? E como agora tu fala assim? Glória a Deus. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará em trevas. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Aí o pessoal olhou assim e disse: quem? Qual o ser humano vivo? Qual o grande líder humano, filósofo, rei, que falava o que falou como Jesus falou?
no funeral, que durava dias, né? O velório durava dias, o funeral durava dias. Já 4 dias de sepultado morto. Todo mundo chorando. As irmãs de Lázaro, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê em mim vive e jamais morrerá eternamente. Alguém poderia dizer, louco, o que é isso que ele está dizendo? Quem esse homem pensa que é? Tirai a pedra. Ele deu a ordem. Tirai a pedra. Senhor, já faz 4 dias. Eu não te hei dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Glória a Deus, aleluia. Tirai a pedra. Lázaro, vem para fora. E os discípulos no barco, quando ele acalmou a tempestade, e ele deu ordem ao vento, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o vento e o mar lhe obedeceram. E os discípulos espantados diziam, que homem é este, que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Então, a autoridade de Cristo, nos seus ensinamentos, nas coisas que ele realizou, amém, apontam e revelam a sua deidade. Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Essa conclusão, ela é inevitável. Ele é Deus. Glória a Deus. Para encerrar, sim, eu citei, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhou a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Amém? E 49 vezes, nesse breve registro do discurso de Jesus, lá no Sermão do Monte, repete-se a solene frase com a qual ele autentica a verdade. O que é que ele dizia? Em verdade vos digo. Ele só falava a verdade e o seu conhecimento e a sua palavra é a verdade. Amém? Ele só podia ser quem ele dizia ser. Amém? Ele é Deus. Glória. A gente continua na próxima quarta-feira. Aqui o diácono Fernando, eu pedi a ele que trouxesse para dar oportunidade a quem não ceiou de cear. Nós vamos encerrar o culto agora, deu horário. Vamos orar, vamos agradecendo. E quem não ceou domingo, permanece aqui, amém, que vai ser lhe dada a ceia, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos pelo estudo, Senhor, que estamos fazendo de Cristo, da sua deidade, que o Senhor possa continuar nos abençoando, abrindo nossos entendimentos, nossos corações, nos fortalecendo na fé e no conhecimento, ó Deus, através da tua palavra, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Como em paz trouxeste teus servos nessa noite, a tua casa, que em perfeita paz eles possam tornar aos seus lares. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que as ricas e doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor, a igreja diga amém. 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 Saúde o teu irmão com a paz do Senhor, vai na graça e na paz. Conclui aí